professores que sabia tudo sobre ventos alísios, mas que também era familiarizado com os textos antigos, os quais estudou profundamente. Ele estudou um dos mapas de Ptolomeu em especial, o que continha os famosos erros de longitude. Esta representação feita por Ptolomeu, que aumentava o mapa da Europa em 55 graus, derrubou a crença de que, para se alcançar as Índias, era necessário seguir para o oeste, já que a rota mais curta, de fato, era pelo leste. Mas Cristóvão Colombo não sabia disso. O cartógrafo Martin Behring havia acabado de produzir o seu famoso globo que mostrava apenas 3 continentes e um minúsculo oceano Atlântico, no qual o Japão situava-se perto da Europa. Isto confirmava a teoria de Colombo. Só restava a ele convencer as potências de que seria interessante financiar suas viagens até as terras não descobertas. Em 1492, ele se beneficiou de uma excepcional combinação de circunstâncias político-religiosas. Na Espanha, os reis cristãos haviam reconquistado a Granada muçulmana. Cristóvão Colombo decidiu se encontrar com os reis católicos espanhóis e explicar a eles que, já que os mouros tinham sido mais ou menos expulsos dos países cristãos, e os judeus também, tudo o que restava fazer era conquistar as Índias e levar a fé católica a estas novas terras. Como resultado, ele recebeu financiamento para 3 caravelas. Em setembro e em outubro, ele descobriu as Bahamas, que viriam a ser, de fato, as Américas. A descoberta das Bahamas por Colombo abriu o caminho para outras viagens e provou a existência de uma nova rota e novas terras para se evangelizar, que, sem dúvida, tinham abundância de ouro e de outras riquezas. As potências espanhola e portuguesa, como se fossem senhores dos mares, solicitaram ao Papa que dividisse entre elas as terras não descobertas a serem possuídas. Isto resultou no Tratado de Tordesilhas. Em Tordesilhas, no dia 7 de junho de 1494, o mundo foi dividido por arbítrio do Papa, por iniciativa em parte do Papa, em 2 partes, em 2 hemisférios, ficando o hemisfério oriental para os portugueses, o hemisfério ocidental para os espanhóis. A linha divisória era uma linha imaginária que traçava a 370 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde. O tratado foi o resultado de longas barganhas e negociações. No início, o Papa queria colocar a linha divisória no Cabo Verde, o que os portugueses rejeitaram. Pelo Tratado de Tordesilhas, os portugueses fizeram o máximo para estender o limite dos seus territórios divididos o mais a oeste possível. Eles supostamente desconheciam a existência do Brasil na época, mas devem ter sabido de alguma coisa, porque senão não teriam razão para querer estender seus limites tão a oeste. Eles conseguiram e, consequentemente, reclamaram o Brasil para si próprios. Curiosamente, pouco tempo depois, eles o descobriram. O Brasil só foi descoberto oficialmente 6 anos mais tarde, em 1500. Em vista dos enormes riscos envolvidos em termos de conquista, riqueza e dominação sobre este novo mundo, o sigilo era a palavra-chave. Assim, o descobrimento do mundo foi de fato um jogo de poder. A cartografia portuguesa do século XV era sem dúvida a mais avançada da Europa e possivelmente do mundo da época. Mas nada era revelado, nenhuma informação vazava. Aqueles mapas eram documentos altamente secretos. As potências políticas usavam os mapas para induzir os outros a acharem que elas possuíam certas áreas. E os mapas eram forjados. A costa do Brasil, no mapa de 1502, foi forjada para dar a Portugal uma extensão maior do que deveria ser a portuguesa, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Não faz sentido quando se olha para ele, mas faz todo sentido quando se entende que estão puxando a costa do Brasil para o lado de Portugal. Durante este período, Cristóvão Colombo continuou suas viagens para o Caribe, convencido de que ele havia encontrado as Índias, como ele explica em sua carta. O explorador florentino Américo Vespúcio fez várias viagens sob o comando do almirante Colombo. Mesmo não tendo sido ele o descobridor das novas terras, ele foi o primeiro a se dar conta de que era um mundo novo. Em 1507, o cartógrafo francês Waldseemüller desenhou um mapa mostrando claramente o novo continente com a palavra América, escrita pela primeira vez.
Waldseemüller publicou um mapa do mundo sob o duplo patrocínio de Ptolomeu e Vespúcio, cujos retratos aparecem dos dois lados do mapa, mas o mapa é simplesmente uma atualização do anterior de Ptolomeu. Tem-se a impressão de que ele apenas reproduziu esse mapa, acrescentando a América nele, tornando-o o primeiro mapa mundi em 1507. Waldseemüller tornou o feminino nome Américo, que se transformou em América, porque os continentes sempre receberam nomes femininos, como se pode ver na fonte do Observatório de Paris, que representa as 4 partes do mundo: África, Ásia, Europa e América. A conquista e o completo mapeamento das Américas do Norte e do Sul levou séculos para ser alcançada. Exploradores e colonizadores mapearam o novo continente, desenharam o seu contorno, batizaram as terras e se familiarizaram com os povos nativos. Em seu diário de viagem, Matthias Merian ilustra os costumes dos indígenas nativos, que eram supostamente canibais. Com o mundo inteiro já descoberto e os intercâmbios comerciais florescentes que resultaram disso, os primórdios da globalização podiam ser sentidos. Essas descobertas foram uma revolução para a cartografia. Os europeus, pela primeira vez, tiveram uma ideia geral do mundo, expressaram na cartografia e espalharam essa ideia. Uma visão geral do mundo foi criada dentro das tradições geográficas e culturais da Europa. No século XVI, as viagens marítimas continuaram pelo mundo afora. Vasco da Gama cruzou o Cabo da Boa Esperança e navegou até a costa oriental da África até o Quênia. De lá, ele finalmente encontrou as Índias. Já Magalhães encontrou uma rota no extremo sul da América do Sul e entrou num oceano calmo de águas tranquilas, que chamou de Pacífico. Ele chegou às Filipinas, onde morreu. E foi o seu imediato, Juan Elcano, que, enquanto trazia o navio de volta para a Espanha, realizou a primeira viagem de circunnavegação em 1522. Outros exploradores, conquistadores, missionários e comerciantes continuaram a fazer descobrimentos e produzir mapas do Novo Mundo. Pessoas como Francis Drake, Hernán Cortés, Versano e Jacques Cartier. Com esses descobrimentos, a cartografia entrou numa nova era. As duas grandes famílias de mapas, a cosmogonia e a que servia de guia prático e técnico para a administração de um território, produziram um tipo de cadastro mundial. Os planisférios do século XVI, como o de Mercator, por exemplo, representavam uma espécie de registro de terra global, parecido com um cadastro, porque os europeus estavam no processo de apropriação do mundo e precisavam dessa ferramenta. Foi Mercator quem inventou o termo Atlas, onde uma série de mapas separados eram reunidos num único livro, num formato prático, e onde se podia visualizar os diferentes capítulos e ver o mundo inteiro, conhecido e desabitado. O Atlas de Mercator, como um cadastro moderno, mostrava rios, montanhas e vilarejos com uma incrível precisão. Mas, acima de tudo, o objetivo era fornecer aos exploradores ferramentas de navegação sólidas. Foi uma era de progresso e de desenvolvimento marítimo. O Polo Norte magnético tinha sido descoberto. Tínhamos a bússola. Cursos podiam ser seguidos numa direção constante, então seria bom se isso pudesse ser representado por uma linha reta no mapa. É fácil desenhar uma linha reta, só precisa de uma régua. Para atender a essa necessidade, Mercator tentou transpor o globo para um plano, e isso aperfeiçoou o sistema matemático conhecido como projeção. A projeção significa a maneira pela qual um globo, a superfície de um globo, que por definição é esférica, pode ser projetada num plano. Pode-se situar esse plano na borda da esfera, no Polo Norte, no Equador ou onde preferir, e então projetar a imagem da esfera nele. Obviamente, ela ficará distorcida. A projeção de Mercator é uma projeção onde as linhas dos meridianos são perpendiculares ao Equador. São linhas retas, com o mesmo espaçamento. Obviamente, se você olhar uma projeção de Mercator, à medida em que você se afasta do Equador, a escala aumenta. Temos uma Groenlândia que parece gigantesca, quando na verdade é bem pequena. Apesar desta distorção, a projeção de Mercator facilitou a navegação. Embora outros tipos de projeções tenham sido inventadas, esta ainda é usada hoje em dia. Desde o tempo de Mercator, os holandeses dominaram o campo da produção e impressão de mapas pelos 100 anos seguintes. Um dos mais importantes nomes da cartografia holandesa naquela época foi Abraham Ortelius, que produziu o seu Theatrum Orbis Terrarum, ou
Teatro do Mundo, o qual se apresentou como o equivalente do século XVII dos primeiros trabalhos de Ptolomeu. Este atlas foi considerado o primeiro trabalho deste tipo bem-sucedido comercialmente. A classificação dos seus 70 mapas, incluindo cada um dos continentes conhecidos, ainda é usada hoje em dia. Esta grande era da cartografia holandesa culminou no famoso Grande Atlas de Blauw, publicado em 1662, que reproduziu inteiramente o mundo descoberto com apenas poucas áreas representando ainda terras incógnitas, como a Austrália, por exemplo, a qual não foi reproduzida de fato. Estes mapas holandeses eram genuínas obras de arte que chegaram até nós através dos anos. Esteticamente, eram documentos únicos. Esta supremacia flamenga na cartografia andou lado a lado com a sua supremacia naval no século XVII. O Império Colonial Holandês se espalhou por todo o mundo. Mas estes mapas permaneceram acima de tudo como instrumentos de poderio militar e econômico. Conhecimento preciso proporciona vantagens estratégicas. Blauw, algumas vezes, tinha mais conhecimento preciso de terras inexploradas do que realmente aparecia nos seus próprios mapas. Por quê? Porque o poderio comercial e econômico da Holanda estava em jogo. No final do século XVII, o rei Luís XIV da França recebeu 2 globos gigantes como presente do monge e cartógrafo Coronelli. O projeto foi secretamente construído por Colbert. O globo azul representava a abóbora do céu, os símbolos do zodíaco e a posição dos planetas no dia em que Luís XIV tinha nascido. O globo terrestre mostrava os continentes incompletos e seus nomes, e, consequentemente, o desejo de anexar esses novos territórios. Com esses globos, Colbert tinha alcançado seu objetivo, fazer com que o rei percebesse a importância estratégica de ter uma cartografia independente. No século XVII, a França foi invadida por mapas holandeses. Os Blauw inundaram a França com suas publicações e, como se sabe, Colbert sempre quis que a França produzisse sua própria riqueza e, consequentemente, ele queria competir com os holandeses. Então fundou a Academia de Ciências e confiou a ela a missão de reformar a cartografia. Ele queria, claro, uma cartografia detalhada e precisa da França, para garantir suas reformas. Como uma das grandes reformas de Colbert incluía as forças navais, ele queria ter um atlas da costa francesa a fim de evitar que os navios encalhassem e para ter um conhecimento melhor e detalhado da costa. Para as outras reformas, florestas, administração territorial e proteção, Colbert queria um mapa mais detalhado da França, até porque mesmo o cálculo das longitudes da Terra ainda não sendo perfeitos, ele havia melhorado muito graças à observação das fases da Lua. Assim, Colbert encarregou o matemático e astrônomo Philippe de la Hire. Tínhamos uma precisão maior em 1682, em particular quando La Hire produziu seu mapa. Temos a impressão de que as fronteiras dos países encolheram longitudinalmente, o que fez o rei dizer: "Cavalheiros da Academia, seus trabalhos me roubaram mais terras do que todos os meus inimigos juntos." Luís XIV convidou o astrônomo Jean-Dominique Cassini para entrar para a Academia de Ciências. Ele foi o primeiro de uma série de 3 gerações de cartógrafos a desenhar um mapa extremamente detalhado e preciso da França, o primeiro deste tipo no mundo. Estes cartógrafos usaram o antigo método, triangulação. De torre de igreja em torre de igreja, a França estava enquadrada. A medição da Terra era feita por meio de triangulação. Quer dizer que se estabelecia um conjunto de triângulos para se obter uma linha de base primária e aí se calculavam os comprimentos dos lados dos triângulos a partir de ângulos conhecidos. Os novos sextantes e octantes permitiram medir com precisão os ângulos, o que forneceu resultados extremamente confiáveis. Este sistema francês de medição por triangulação durou 30 anos. Na mesma época, França e Inglaterra, as 2 maiores potências marítimas, perceberam a necessidade de finalmente solucionar o último grande problema da cartografia, a longitude.
A partir deste momento, a solução do problema da longitude se tornou uma tarefa longa e difícil. Os dois países rivais nesta área, França e Inglaterra, ofereceram grandes recompensas financeiras para quem surgisse com uma solução para o problema da longitude, criando a possibilidade de se dizer em alto mar: "Eu estou aqui e em nenhum outro lugar." Assim começou uma corrida entre os relojoeiros que tentaram confeccionar um relógio que resistisse às grandes ondas do mar, às mudanças de temperatura, à umidade, tudo o que um navio tem que enfrentar. E também os astrônomos começaram a procurar um modo de medir precisamente a longitude a partir das fases da Lua, da posição das estrelas. Harrison, um desconhecido marceneiro inglês, fez um relógio de extrema precisão com um mecanismo de madeira. Ele solucionou o problema do pêndulo, inventando a mola, e assim reduziu em 15 minutos o atraso que os relógios daquela época sofriam diariamente. Com uma hora exata, o cálculo da longitude no mar se tornou possível e, melhor ainda, preciso. Assim, foi em meados do século XVIII que finalmente fomos capazes de medir precisamente as longitudes e não mais cometer erros, o que tinha acontecido até então. A batalha científica continuou mar afora durante as grandes expedições para o Pacífico. O dinamarquês Bering descobriu que a Ásia e a América eram dois continentes separados por um estreito. O inglês Cook descobriu a Nova Zelândia e a Austrália. O francês Lapérouse o seguiu. Seu desaparecimento misterioso no Pacífico o levou ao status de herói lendário. Na França, no início do século XIX, o mapa de Cassini foi finalmente terminado. Foi um sucesso imediato e um instrumento importante na modernização do país. Foi amplamente divulgado. O mapa de Cassini foi impresso e largamente distribuído, e assim teve uma considerável influência sobre um grande número de pessoas e empresas, porque agora tínhamos um mapa facilmente disponível a todos. Alguns dizem que o mapa de Cassini não é um mapa topográfico, porque só as grandes infraestruturas territoriais estão representadas, as principais rotas e rios e as principais cadeias montanhosas, que são meramente figurativas. A reprodução do relevo territorial era muito aproximada, de fato rudimentar, com vales abruptos. E era óbvio que, para os soldados que tinham que se manter bem próximos da terra, no sentido literal do termo, esses mapas não eram suficientes. Foi por isso que, em 1808, o imperador Napoleão Bonaparte decidiu pela confecção de um novo mapa para substituir o de Cassini. Seria o mapeamento das forças militares. Assim que o mapa de Cassini foi confiscado pelos soldados, a primeira coisa que eles fizeram foi atualizar a malha rodoviária, que tinha uma importância essencial para eles. No mapeamento das forças militares seguinte, tivemos uma noção de precisão métrica. O relevo foi mais claramente demarcado, a malha rodoviária foi reproduzida em detalhes e, tirando as cores, esse novo mapa é muito similar na forma ao que usamos hoje em dia. Durante o século XIX, os polos norte e sul foram objeto de inúmeras expedições difíceis e, às vezes, trágicas, devido às extremas condições climáticas. Exploradores se lançaram numa batalha feroz na sua busca por reconhecimento científico. O americano Robert Peary foi o primeiro a alcançar o Polo Norte e o norueguês Roald Amundsen conquistou o Polo Sul. Assim, no início do século XX, o planeta inteiro havia sido explorado. A cartografia seria auxiliada por duas novas tecnologias. A primeira foi a fotografia. Nadar foi o primeiro a tirar fotografias aéreas de Paris. O segundo desenvolvimento tecnológico foi a aviação. Durante a Primeira Guerra Mundial, fotos das trincheiras inimigas foram tiradas. E em 1939, o papel dos confeccionadores de mapas foi decisivo estrategicamente. A fotografia aérea passou a ter importância considerável nesta presente guerra, fornecendo documentos irrefutáveis da atividade inimiga. O avião tira uma série rápida de fotografias, uma após a outra. Os mapas militares precisavam ser atualizados a cada minuto, não apenas os que mostravam nossas próprias posições, mas também as dos inimigos. Para este trabalho, recorremos à régua, à bússola e até à lupa. Mais do que nunca, a guerra é uma ciência, e é exata. A aviação também favoreceu a criação do mapeamento aéreo fotográfico, que aconteceu em 1949. A Biblioteca de Fotos do Instituto Geográfico Nacional arquiva 5 milhões de fotografias numa extensão de 15 quilômetros de prateleiras.
Estas fotos abrangem a memória do território francês no século XX. A fim de produzir mapas a partir delas, os confeccionadores de mapas conferiam as fotos no local, como podemos ver nestas gravuras da Amazônia e da África. O confeccionador de mapas é um aventureiro que fixa marcadores de distância, mede os níveis do terreno, entre outros, graças ao desenvolvimento de equipamentos sofisticados. O caráter nacional dos institutos geográficos prova que os governos querem manter o controle sobre os mapeamentos e decidir que informações poderão ser fornecidas para o público. Durante os anos da Guerra Fria, por exemplo, a União Soviética tanto retinha as informações como falsificava seus mapas. Nos mapas que estavam disponíveis para o público em geral e que permitiam que se passeasse livremente em Moscou nos anos 80, no governo de Brezhnev, o prédio da KGB tinha desaparecido. Era um prédio enorme, exatamente no centro de Moscou, mas não aparecia no mapa. Eles alteraram as estradas para convergirem num triângulo, embora estivessem em ângulo reto. E o prédio da KGB desapareceu. Este tipo de manipulação ainda é possível na era dos satélites? Antes restrita aos militares ou comprada a um preço muito alto, a informação via satélite está agora ao alcance de todos. É fácil baixar em qualquer computador o programa gratuito do Google Earth. Qualquer um pode consultar um vasto arquivo de fotos do mundo e visitar os chamados lugares secretos. Se você quiser saber onde a bomba atômica está sendo construída na França, é só teclar as coordenadas de latitude e longitude do Centro Nuclear Vauduc e o programa leva você até lá. Como a informação é viabilizada por uma empresa privada, é mais complicado para os governos intervirem em relação ao conteúdo disponibilizado. E o que era mantido em segredo ontem, hoje não pode ser mais. Eu estava muito curioso para pesquisar uma antiga cidade abandonada da Sibéria, perto de Tomsk, que se chamava Seversk. E lá, pode-se dar um zoom no máximo e ver uma cidade fechada, com as suas 5 usinas nucleares, os caminhões, os carros nos estacionamentos, em maiores detalhes do que se pode obter nas imagens das ruas de Paris. E isto não surpreende porque são geralmente os satélites americanos, o antigo inimigo, que fornecem esta coleção de imagens digitais. Será que a possibilidade de se fotografar o planeta inteiro via satélite soa como a morte da cartografia mundial? Frequentemente se diz que tudo já foi feito na cartografia, mas não é verdade, porque um mapa situa diferentes elementos em um território. Então, muitas outras coisas podem ser mapeadas. Pode-se dizer que já fizemos tudo no que diz respeito à cartografia topográfica, mas existe também a cartografia oceânica, por exemplo, da qual não temos todos os elementos ainda. Existem várias zonas das quais não temos informação. A cartografia da ocupação de terras é importante. O planejamento e desenvolvimento de terras são importantes também. É uma forma de mapeamento que está sempre mudando, porque a terra continua se desenvolvendo, não é um terreno fixo e imutável. Existem fenômenos geográficos que estão sempre mudando e que vão sempre necessitar de interpretações cartográficas. Os desafios da cartografia do passado foram aqueles impostos pelo mapeamento da topografia da Terra. Os desafios de hoje residem no planejamento e desenvolvimento diário da Terra e gestão de crises. Para todas as grandes catástrofes nos últimos anos, tem sido feito um trabalho rápido e importante de mapeamento para avaliar os danos, por exemplo, que se seguem ao desastre de um tsunami. Foi importante para os governos de inúmeros países saberem em 48 horas para onde enviar as pessoas e onde havia ainda uma malha rodoviária intacta por onde passariam. As fotos de satélites foram muito importantes. Os confeccionadores de mapas trabalham com essas fotos, extraindo informações a respeito de estradas interditadas, estradas liberadas, áreas inundadas, áreas não inundadas, a fim de saber quais unidades seriam enviadas e com que equipamento. Quer sejam usadas na prevenção de terremotos, ciclones, na análise de níveis de poluição, avalanches ou enchentes, as informações cartográficas nos fornecem uma proteção melhor contra as catástrofes naturais num mundo no qual o meio ambiente está em constante mutação.
Os mapas sempre auxiliaram a humanidade nas suas viagens, comércio, conquista de novas terras e assegurando o poder, mas também na sua compreensão do mundo, entre outras coisas. Com a cartografia topográfica da Terra finalizada, ainda falta fazer a de outros planetas, a fim de se descobrir novos horizontes a serem explorados. Embora infinitamente mais complexas, as técnicas usadas são as mesmas para mapear Marte ou a Terra. Quantas motivações por trás do desejo de se explorar cada vez mais longe, tenha certeza de que estas não mudaram em nada.